vou encaminhar, então, começar mesmo, que o pessoal ainda não veio. É, é. Bom, meu nome é Rosa, eu sou gerente de programas do Pulitzer Center, que é uma organização que trabalha muito pautada no jornalismo, né, mas também implementando projetos de educação para a gente pensar como o jornalismo também pode estar atuando em outras audiências e fomentando, né, mudanças na sociedade. Então, a ideia que a gente tem é um modelo no qual a gente apoia reportagens, né, mas também a partir dessas reportagens a gente promove discussões com outros que a gente chama de outras audiências, né, e uma das nossas audiências principais são as universidades e os alunos das universidades. Eu acho que, então, esse projeto que a gente está aqui hoje, ele é muito o resultado disso, né? Então, ele faz parte desse projeto junto com a Ambiental Mídia, que começa junto com a Ambiental Mídia, né? Que, por sua vez, é um projeto que está em parceria com a universidade desde a sua concepção, né? E, então, a partir desse projeto, a gente está aqui hoje, né, discutindo, então, esses outros elementos que foram resultado aí dessa parceria entre ciência e jornalismo. E eu, então, gostaria de... A gente pensou esse seminário, né, de uma maneira no qual a gente tivesse duas abordagens principais, uma abordagem um pouco mais técnica, que ela foi muito bem coberta na nossa primeira mesa, né, e uma abordagem um pouco mais social, que acho que é a ideia da gente encaminhar isso agora nessa segunda mesa. A gente, acho que esse passa a ser uma discussão que ela é cada vez mais importante, né? A gente discute muitas questões sociais, as questões ambientais, pensando a partir de florestas, pensando a partir de territórios mais rurais, né? Mas agora a gente está entendendo o quanto cada vez mais é importante a gente também pensar as cidades, né, a partir de um contexto ambiental e social. Acho que isso ficou muito claro. Eu acabei de voltar da COP. A gente já está, né, 30 anos discutindo mudanças climáticas, muito longe de chegar numa solução global, infelizmente, tentando caminhar para ela e não vamos desistir, né? Mas assim, vendo que a situação ela é cada vez mais complexa. E eu acho que, então, discussões como essas, né, na qual a gente consegue trazer para dentro da universidade, mas também tentar trazer a sociedade para discutir junto como é que estão as cidades, como é que as cidades se veem como cidades até hoje, como é que elas vão ter que se ver a partir de agora, porque vai ter que mudar, né? Então, acho que essa nossa mesa hoje mostrou muito, de uma maneira muito interessante, é, as mudanças de chave que tem que começar a acontecer, né, para a gente lidar com problemas que vão ser cada vez mais infelizmente, cada vez mais frequentes. Acho que, então, o que a reportagem traz para a gente que acho que a Marisa já começou a conversa um pouco nessa toada, que a gente já sabe, né, onde são as áreas de maior risco, mas como é que a gente vai trazer também outros componentes, então esses componentes pensando nas pessoas, para a gente pensar as soluções a partir disso. E acho que nisso o jornalismo, por ser também uma atividade que está no campo, que tem uma dinâmica também mais rápida do que a ciência, é uma ótima combinação quando a gente consegue trazer ciência, jornalismo, quando a gente consegue trazer poder público para essa discussão e todo mundo. Então, eu agradeço muito, muito a realização desse seminário. Eu acho que ele traz para a gente elementos de discussão muito interessantes. E eu não vou me alongar mais, a gente já está super atrasado, mas acho que a discussão valeu muito a pena amanhã. E eu vou convidar então a mesa. Então, como eu falei para vocês, a gente vai discutir uma questão muito mais social, agora, né? E então eu chamo a mesa. Vou começar com a Fernanda,
A Fernanda é jornalista especializada em gestão. Eu estou naquele momento que eu já não. Eu ponho o óculos, tiro o óculos, então eu peço desculpa para vocês. Jornalista especializada em gestão de conteúdo e de equipes. Há 2 anos atua como editora-chefe da Ambiental Mídia, veículo de mídia brasileiro dedicado ao jornalismo investigativo, com base em ciência de dados. A Fernanda trabalhou por 18 anos como afiliada da Rede Globo, no portal G1, em diversas funções como produtora, repórter, editora e chefe de redação. Muito obrigada, Fernanda. Nosso próximo convidado é o Pedro. O Pedro é professor de Ciências Ambientais na Universidade Federal Paulista, campus do Litoral Paulista, vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas e Ambientais do Instituto de Biociências. Coordena o LADAMPS. Falei certo, Pedro? LADAMPS. Laboratório de Pesquisas em Desigualdades Ambientais, Mudanças Climáticas e Planejamentos em Sistemas Socioecológicos. Durante o doutorado fez parte da pesquisa na Princeton University, com 4 pós-doutorados na USP, UFABC e Universidade da Califórnia. As suas pesquisas concentram-se em desigualdades ambientais, justiça climática, adaptação justa às mudanças climáticas e cidades costeiras. Lead author do IPCC no 7th Assessment Report, AR7, in Working Group 2, Impacts, Adaptation and Vulnerability. A nossa próxima, Juliana. Por favor, Juliana. Juliana é cientista social, mestre em Memória Social pela Unirio e especialista em Sociologia Urbana pela UERJ, membro da Comissão para o Cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados do município. É cofundadora da Agenda Realengo 2030, uma iniciativa de base comunitária da Zona Oeste do Rio, e coordenadora de programas e projetos na Subsecretaria de Tecnologias Sociais do município do Rio de Janeiro. Atua conectando organizações comunitárias, universidades e setor público para desenvolver soluções inovadoras frente aos desafios sociais e climáticos das periferias. E, bom, por último, e não menos importante, muito esperada, Carla Baiense. A Carla, a gente acabou de fazer um projeto junto. A Carla é professora da Federal Fluminense, daqui do Instituto de Comunicação. E a Carla, ela fez um projeto que trouxe a questão da comunicação para a gente pensar aspectos socioambientais com os territórios e a partir dos territórios. E ela fez um projeto junto com a Maré. E agora, foi anteontem, a Carla abriu a exposição, que foi o resultado do projeto dela junto com os alunos da Maré e os alunos da Federal Fluminense, que foi um projeto no qual ela discutiu as questões socioambientais com os alunos. A partir dessas questões, eles fizeram as fotografias do território, com as impressões deles, com os aprendizados deles, e o resultado dessas fotografias está sendo exposto aqui na Universidade Federal Fluminense, numa galeria muito bonita, e a exposição está lindíssima, e a gente convida todos para assistir depois das mesas. A gente vai fazer uma visita guiada. A Carla, por favor, depois dá mais detalhes. Muito obrigada, Carla. Seja muito bem-vinda. Eu posso ficar ali no meio. Eu vou começar chamando a Fernanda, por favor, Fernanda, para você começar a sua apresentação. Oi, gente, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Já foi muito enriquecedor participar, ouvir a primeira mesa, e eu acho que eu também tenho muito a aprender com vocês. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do projeto Rio 60 Graus, que foi uma parceria com o Pulitzer, com o pessoal aqui do Instituto de Computação, da UFF, que dessa vez a Ambiental, que é o veículo que eu sou editora-chefe, vocês podem... Obrigada. Aqui é só ir tocando aqui no botãozinho de cima, para baixo. Tá. A Ambiental é um veículo de mídia especializado em investigação jornalística com base em dados e em ciência. A gente tem uma característica de desenvolver projetos aprofundados em parceria com cientistas, né, em diferentes áreas. A Marisa trouxe na fala dela a dificuldade que os acadêmicos têm, às vezes, em comunicar os dados, em informar. Então, é um trabalho legal porque a gente faz reuniões semanais
E aí a gente tem uma equipe multidisciplinar de designers, desenvolvedores. Então, junto com os cientistas, a gente vai alinhando as informações, fazendo uma hierarquia aí do que é mais importante, para a gente não produz ciência, mas o nosso objetivo é que a ciência se torne acessível. Só para contextualizar o nosso projeto, eu vou falar rapidamente de outros projetos antes do Rio para vocês entenderem. Esse é o Aquazônia, que foi o projeto mais premiado da Ambiental. A gente criou o Índice de Impacto nas Águas da Amazônia, junto com uma cientista que já estudava as águas, né, que a gente foca muito no desmatamento e fala pouco dos impactos às águas, e foi a primeira vez que a gente trabalhou no índice. Agora no Rio a gente fez isso de novo. Além do trabalho com dados, com cientistas, a gente manda repórter, faz um trabalho de fotografias documentais para a gente tentar entender como o que a gente vê nos dados está impactando as populações, né? Então tem um esforço de reportagem, de apuração. Essa é uma foto do Rio Negro, lá na Amazônia, no início da seca de 2023. E aqui esse é um outro projeto que a gente lançou esse ano, sobre as águas do Cerrado, né, que já estão impactadas, já há uma redução da disponibilidade hídrica do Cerrado, e o Cerrado abastece 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras, então isso afeta o país todo. Aqui é uma foto do oeste da Bahia, que é uma região muito pressionada pelo agro, né, no Mato Piba, que tem casos de grilagem verde. E chego ao Rio 60. A Rosa falou mais cedo sobre como o Pulitzer está vendo a necessidade de desenvolver projetos em áreas urbanas. E o Tiago, que é o diretor da Ambiental, ele fala do sonho que ele tem de fazer projetos em todos os biomas brasileiros, né? A gente já fez Amazônia, já fez Cerrado, e o Rio foi o primeiro na Mata Atlântica, que infelizmente aqui no Rio a gente ainda vê bastante da Mata Atlântica, né? Mas é um bioma tão judiado, e dessa integração com as pessoas, né? Com a área urbana. Então foi uma grande oportunidade para isso. Eu não vou me aprofundar, a Marisa já falou um pouquinho sobre isso, não vou me aprofundar na metodologia, mas, como a Marisa trouxe, já era de conhecimento de todo mundo quais são as regiões mais vulneráveis e suscetíveis. Aí o pessoal aqui da universidade pesquisou bases de dados, já vinha fazendo esse trabalho, na verdade, né? E aí a gente utilizou, a gente focou em saber quem são as pessoas afetadas na vulnerabilidade social das mudanças climáticas. Então, aqui é um mapa que já casa tanto os dados socioeconômicos quanto a vulnerabilidade geográfica, né? A gente tem um mapa focado em inundações. Aqui depois eu vou deixar o QR Code para vocês navegarem, tá? Porque é uma história toda contada em cima dos mapas. A gente utilizou dados do IBGE, do DataRio, do Serviço Geológico Brasileiro. Esse mapa das inundações traz muito do que é a geografia do Rio, né? Quem mora aqui perto já está mais que acostumado, mas eu sempre que chego aqui sou de São Paulo, fico impressionada, é exuberante, mas ao mesmo tempo toda essa beleza tem um desafio geográfico, né? Os morros, os vales. Então, no evento de lançamento do projeto, o Valmir Júnior, que ele é da favela Kelson, ele é mestre em sustentabilidade, ele trouxe uma fala que me impressionou, de pessoas que ainda morrem afogadas em casa. Eu até fui pesquisar os casos, eu falei, nossa, mas né, eu já vi muito das pessoas serem levadas por enxurrada, tal, agora morrer em casa, né? E eu encontrei várias reportagens, né? E por muitos anos eu trabalhei, como a Rosa disse, no G1, e eu cobria superficialmente, né? Tipo, morreu alguém na casa, você vai lá e cobre aquele caso. E não com a profundidade que esse projeto traz agora sobre o Rio. Essa camada é só das áreas de vulnerabilidade e deslizamento. O Rio tem a gente está falando nessa mesa sobre trabalho e justiça climática, né? O Rio tem um histórico de ocupação que já foi capital,
já foi casa da família real, aí chegou ao fim o processo de escravização sem nenhuma política pública de moradia, de trabalho, então essas pessoas foram para onde, né? Foram para os morros. Mais recentemente, tem toda uma pressão imobiliária, né? Tem especulação imobiliária, e aí quem constrói os grandes condomínios, quem constrói os bairros de elite, mora onde, né? Moram nos morros e são as pessoas que são mais pressionadas pelas mudanças climáticas. Aqui eu vou dar uma explicação bem por cima. A Marisa falou, depois se vocês tiverem perguntas, o João ajudou nesse projeto e ele pode passar mais informações sobre os dados. Mas as camadas que a gente trabalhou em vulnerabilidade socioeconômica entraram dados de renda, densidade, analfabetismo. Na sustentabilidade ambiental, a gente utilizou dados do Serviço Geológico Brasileiro, me corrija se eu não estiver certa, sobre risco de deslizamento ou inundações. E aí a gente normalizou os dados e chegou a um índice que vai do 6, que é vulnerabilidade muito alta, vai do 2, né, do muito baixa, até um muito alta, que é o 6, casando essas duas informações, tanto sobre vulnerabilidade social, quanto o risco geológico. Agora, finalmente, os principais resultados são quase 600 mil domicílios particulares em vulnerabilidade alta no município do Rio de Janeiro. Isso são 21% dos municípios, dos domicílios da cidade. E 142 mil estão em vulnerabilidade muito alta. Isso a gente está falando tanto de risco de inundações quanto deslizamentos. Só para deslizamentos são 70 mil em alta vulnerabilidade e 10 mil em muito alta. Inundações são 530 mil em alta vulnerabilidade e 132 mil em muito alta. Aí, ao longo desse processo, a gente ouviu, né, alguns moradores, e a Elizabeth Bezerra, que é uma ambientalista e moradora do Jacarepaguá, falou sobre a expressão gentrificação climática, né, que é esse processo de que parte da população que está ali para construir, que está ali fazendo a infraestrutura da cidade, é a população que é empurrada para áreas de risco. Aqui são os bairros com mais domicílios vulneráveis a deslizamentos. A Rocinha é líder no número. Aqui os bairros com mais vulnerabilidade a inundações. Santa Cruz na frente, aí entra Guaratiba, Campo Grande, Maré e Irajá. A gente conta, quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver que é uma história mesmo contada com base nos mapas. Então, você vai ali mexendo no mouse ou na tela, e aí vão aparecendo os textos, e você vai viajando pela geografia do Rio de Janeiro, entendendo. A gente conta até de alguns episódios que já aconteceram, de deslizamento, tal, enquanto você navega pelos mapas. Os mapas, a plataforma principal, é um dos produtos, mas a gente também fez ilustrações no formato de stories mesmo, para as redes sociais, com base em soluções, né? Então, o que precisaria ter para proteger essas pessoas? A ideia é mesmo chegar na ponta, né? Que a ciência, toda a nossa apuração chegue na ponta. Então, por isso que a gente escolheu esse formato de stories, que é onde as pessoas estão, com textos muito curtinhos. E aí a gente fala dos sistemas de alerta precoce, cidades esponja, a infraestrutura cinza, né, que são os muros para evitar deslizamento, piscinões, quando necessário. E essa cultura que a gente já falou aqui na primeira mesa, que é tão importante, né, um trabalho educacional para redução de riscos. Além disso, no nosso site, a gente tem entrevistas com meteorologistas, tem uma reportagem que a gente fez com base na Lei de Acesso a Informações sobre o programa de sirenes do Rio de Janeiro, que a gente levantou via Lei de Acesso, que a última vez que se instalou sirene foi em 2012, que acho que 1/3 das áreas de risco estão cobertas. A Raquel trouxe que tem um programa para ampliação dos estudos geológicos, a gente fala disso, que ainda não há estudos geológicos
para toda a cidade. E a gente também conversou com algumas pessoas de comunidade que falam de dificuldades mesmo de treinamento, de entender as rotas de fuga, os caminhos. A gente sabe que o desafio é enorme, né? Que são muitas comunidades. E você chegar na ponta, eu estava falando com a Fernanda ali de estratégias de comunicação, né? O que da nossa parte pode ser feito, talvez uma parceria com influenciadores, que são as pessoas, os comunicadores ali, né, do local. Aqui são alguns desses stories que contam essa história das soluções, dos caminhos. E aqui coisas que a gente ainda quer fazer, né? Como a gente ainda quer ampliar o projeto. Então, a gente queria fazer um índice mais preciso, com mais indicadores, que a Marisa já trouxe algumas coisas sobre isso. Falar de vulnerabilidade a ondas de calor, que afeta tanto o trabalhador, né? E que a gente precisa explorar mais. E a gente também queria mapear outras metrópoles, além do Rio de Janeiro. Aqui sobre o impacto do projeto, ele foi lançado em abril. A gente foi republicado ou inspirou 70 matérias em veículos, tanto comunitários quanto no Globo, Folha de São Paulo, G1, CNN. O RJTV fez reportagem, um Bom Dia Sábado. A gente teve uma audiência potencial de 65 milhões de pessoas. E uma das funções da Ambiental, né? A gente é um veículo independente, a gente não tem tantos acessos na nossa plataforma, mas a gente faz um trabalho para divulgar todo esse levantamento de dados que a gente faz, que nosso objetivo é transformar em manchetes e em mobilização esses dados que os cientistas produzem, todos esses levantamentos. Nesse QR Code vocês conseguem acessar o projeto Rio 60, e aqui tem meu e-mail, gente, se vocês quiserem mais informações, dúvidas, pessoal da academia, cientistas que está a fim de desenvolver projeto, estamos aí. Alô? Obrigada, Fernanda. É muito legal ver como é que a combinação de jornalismo e ciência pode, né, mudar mesmo o alcance, né, do conhecimento. E, bom, então agora o projeto foi bem apresentado pela Fernanda, muito obrigada. Eu acho que eu vou chamar o Pedro para trazer um pouco os aspectos sociais das questões das cidades, mudanças climáticas, como é que a gente pode pensar em resiliência. Por favor, Pedro. Alô, alô. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite da Rosa, da Marisa. Agradeço aqui a possibilidade de estar dialogando com a Fernanda, com a Juliana, com a Carla também, e trazer um pouco dessa visão, como a Rosa colocou, né, mais centrada nas pessoas, né, que são aqueles mais atingidos, né, pelos efeitos das mudanças climáticas, mas não só são os mais atingidos, como tem mais dificuldade, né, da possibilidade de reação, né, e adaptação a essas questões. Então, eu sou professor lá na Unesp do campus do Litoral, mas também me sinto assim, um estranho no ninho, aquele meme clássico, né, de passei na vaga mentindo currículo, já viram assim? Porque eu dialogo bem interdisciplinar, né, eu sou das ciências sociais aplicadas, mas também sou do IPCC, então dialogo com os meteorologistas, com as ciências do CEMADEM lá, já fui do CEMADEM, estava falando com um colega, então estou bem aqui nessa interface interdisciplinar, que é o que a gente deve buscar quando trabalha o tema da nossa pesquisa. Isso eu controlo aqui, né? Tá baixo. Bom, rapidamente, né, a cidade ela é o palco da crise climática. Acho que a Rosa colocou isso logo na abertura, né? Então, a crise climática ela já não é uma questão abstrata, embora a gente tenha, sim, né, os negacionistas climáticos, eles estão por aí, né, do nosso lado, mas não aqui na mesa, espero, mas estão por aqui.
né? E a gente tem que entender que combater o negacionismo climático é ainda uma tarefa, embora, né, do ponto de vista científico, os dados, sobretudo os dados apresentados no último relatório do IPCC, mostram inequivocamente, né, que a gente tem a ação antrópica aí afetando, né, a problemática das mudanças do clima, né? E quando a gente fala dos dados do IPCC, eles são mais conservadores do que vocês podem imaginar, porque eles passam por consenso de aprovação. Então, né, os modelos eles indicam que a situação ainda é mais crítica, né, do que a gente tem ali na versão final do relatório, né? Então, se a gente está preparado para a cidade, né, as cidades estão preparadas para o que a gente está enfrentando ou que os modelos indicam? A resposta é simples, é não, né? Não estamos preparados para o que está o clima hoje e menos ainda o clima que está previsto por vir. Então, nossa tarefa é muito grande, não é fácil, né? A apresentação do CEMATEM, a apresentação das mesas, da mesa anterior, mostrou isso de maneira bem direta. E por que a cidade ela é um locus importante para a gente pensar o tema, né? Porque é onde vive a maioria da população, né? A maioria da população, né? E com a tendência aí da gente aumentar isso cada vez mais, chegando a quase 70% da população global vivendo nessa região. Então, não tem como a gente não falar mais sobre isso, né? E a pergunta que nos une aqui, né, não é apenas o que as cidades estão fazendo, não deveria ser apenas, né, o que as cidades estão fazendo contra as mudanças climáticas, o que as cidades estão fazendo, né, coisas, seja no seu dia a dia, seja às vezes com nome ou outras categorias, né, não chamando exatamente de solução baseada na natureza, ou não chamando de adaptação, mas estão cuidando, né, do ponto de vista geológico, ou do ponto de vista de uma outra intervenção, mas para quem essas ações estão sendo feitas, quando estão, né, e quem está ficando de fora delas. Eu acho que é o debate aqui principal para a gente conversar, né? Então, a crise climática ela não afeta todas as pessoas da mesma forma. A gente tinha um entendimento inicial, né, lá atrás, no início dos anos 2000, de que o impacto das mudanças climáticas ele era democrático, né? Porque todos estão suscetíveis aos efeitos das mudanças climáticas, e a gente percebeu logo que, sim, todos estão suscetíveis, mas nem todos da mesma forma, né? E aí a gente entra num debate aí, né, que os impactados têm, né, cor, tem raça, tem gênero, né, como foi apresentado, tem CEP, né, enfim, e eles precisam estar justamente pensando também essas respostas. Então, quando uma enchente atinge uma cidade, a gente falou muito de inundação aqui, né, não é a mesma água que invade todos os lares, né, ela chega primeiro às casas construídas em áreas de risco, nas encostas, lá onde eu moro, na Baixada Santista, a gente tem a maior favela de palafitos da América Latina, né, então, se quiser parceria, né, de trabalho, Santos é uma metrópole interessante porque Santos tem o maior porto do hemisfério sul, né, e a maior favela da América Latina, num raio de 15 minutos de distância um do outro. Muito parecido com a dinâmica. A maior favela de palafitos da América Latina. Né? Condições bem precárias, bem complexas, bem importantes, e adicionando componentes que a Defesa Civil, que adiciona componentes de complexidade para a Defesa Civil, porque a gente está tratando também de risco de incêndio, porque a palafita pega fogo muito rápido, né, mas também de elevação, né, de maré. Então, assim, é um componente muito que eleva a complexidade. E as ondas de calor também, elas não afetam igualmente, né, quem vive em condomínio arborizado, ou quem mora em bairro sem árvore, com telhado de zinco ou acessos às áreas verdes. Então, essa desigualdade ela vai acrescentar componentes aí nessa complexidade. Então, a gente está falando, né, que para falar das ações climáticas na cidade, a gente precisa entender que a justiça ambiental e climática ela tem que ser um componente dessas ações, o direito à cidade, porque quando a gente fala de plano diretor, de expansão urbana, né, a gente não tem ainda incluído o tema das mudanças climáticas. Então, de novo, o caso de Santos. Santos está querendo virar uma nova Balneário do Camboriú. Não sei se alguém aqui é de Balneário do Camboriú. Mas verticalizando. Santos é hoje a cidade que mais verticaliza no Brasil, dados do IBGE. Então, estão construindo prédios de 46 andares, essas coisas assim. Né? E aí tem a mesma cidade que é pioneira no plano de adaptação, que é o primeiro plano municipal de adaptação é de Santos, né? É a cidade que está fazendo essas atrocidades. Então, e é curioso por quê? Porque a gente tem o dado científico, né? Então a gente tem lá os dados de quais são as áreas mais inundáveis de Santos, né? E se você cruza isso, eu não trouxe porque a apresentação, enfim, a gente tem pouco tempo aqui, mas eu posso mandar depois para vocês. Aonde está sendo construído hoje o maior prédio da cidade de Santos é onde está lá no mapa, no plano da cidade, dizendo que é a área que mais inunda da cidade. Um prédio de 46 andares, né?
E o mercado imobiliário é tão sacana, desculpa, né, assim, que a propaganda é assim, o nome é Seven Seas, Navegantes, o nome do prédio, né? E a foto é um veleiro, né? Assim, ou seja, e o dizer é você vivendo dentro do mar. Ou seja, assim, é uma discussão de semiótica aí para o pessoal da comunicação. É inacreditável, né? Ou seja, por quê? Né? Assim, quem é que vai morar ali? Quem é que tem um veleiro, né? Enfim, e se não dá tudo, você já sai de veleiro e já vai embora. Então, essa discussão ela está ocorrendo, gente. Não é brincadeira. Então, compatibilizar essas coisas são importantes. Então, as cidades elas têm três eixos principais que devem estar entregados, né? Não vou aqui entrar em detalhe, mas basicamente um de mitigação, né? A Rosa esteve lá na COP, viu isso bem de perto, né? Reduzir as emissões, sobretudo, né? Pensar em transporte público eficiente, né? Com energia renovável, incentivar a mobilidade ativa e adaptação, que é o que a gente precisa avançar nessa pauta. A gente tem hoje, dos 5.000 e tantos municípios que a gente, dos 5.050 municípios que a gente tem no Brasil, 85% não tem plano de adaptação, para vocês terem uma ideia. Só 15% tem. Significa que os 15% estão preparados, né, e está tudo ok? Não. Né? Muitos desses planos não tem problema de monitoramento, tem problema de financiamento, um problemaço financiamento, tem problema de revisão, né? Então, mesmo os que têm, e a gente estava conversando lá fora, mesmo com uma chuva de 600 milímetros, né, como caiu na Vila do Saí, né, não basta você ter um plano, gente, de adaptação, não vai fazer mágica. Né? O que a gente tem que evitar é que ele cause óbitos, né, que a gente mostrou basicamente aqui, né, que a adaptação no Brasil a gente deveria tentar mirar, né, no risco de ter morte zero quando a gente tem um evento climático extremo. Né? Como a gente tem emissão zero para mitigação das florestas, né, para adaptação tem que ser morte zero, porque hoje o que acontece são essas mortes, como a gente vê, né, em Porto Alegre, a gente vê na Vila do Saí, a gente vê aqui em Petrópolis, a gente vê em Niterói e tudo mais. E o eixo integrador é o da justiça climática, ou seja, como é que se integra a justiça climática na política pública, não só no plano de adaptação, mas em todas as suas ações, ou seja, pensar um pouco o eixo do projeto que a professora Marisa pensou, extremo para quem, né? Eu pensar o quem, né? O quem, o como, o porquê, né? É fundamental, ou seja, para quem que a gente vai priorizar, né, os investimentos de um plano ou do orçamento para quando a gente vai tratar de mudança climática? São para as pessoas em territórios vulnerabilizados, né? A gente sabe que o pacote de dinheiro é um só. Né? Imagino que a Raquel deve sofrer isso lá. O pacote é um só. Para onde você vai colocar esse recurso? Mesma coisa do CEMADEM, por isso que eu perguntei do pluviômetro. Se o dinheiro é um só e você está gastando muito no pluviômetro, está faltando para outras partes. Essa dimensão distributiva do recurso é fundamental da gente pensar. Né? Aonde a gente vai renovar a cidade? É na orla? São nas áreas de elite? Né? Ou são nessas encostas, nesses morros, nessas palafitas? Né? Então, é fundamental nisso, né, ter a participação comunitária nas decisões, para chamar a atenção disso, a inclusão da população periférica nesses planos, porque esses 15% de planos que não têm, a inclusão da população periférica é muito incipiente, muito mesmo, né, e políticas públicas que enderecem aí o recorte racial, de gênero, territorial e socioeconômico. Ou seja, essas três dimensões é que formam uma cidade verdadeiramente, né, ou que poderiam formar cidades verdadeiramente resilientes, trabalhando mitigação, adaptação e justiça climática de uma vez só. Né? O que as cidades, então, estão fazendo, né, e o que não estão, vamos dizer assim? Né? Eles estão adotando planos climáticos, inventários de emissão, como eu falei, metas ambiciosas de neutralidade de carbono. Né? Isso é positivo, mas tem problemas também. É isso que a gente tem que ter sempre alerta do ponto de vista social. Né? A distância entre o discurso e a prática, né? Ou seja, planos climáticos sofisticados, mas que não chegam à ponta, ou planos feitos só pela academia, tem muitos exemplos, né? Inclusive alguns deixam de ser chamados de planos, né? Viram subsídios, né? Acho que o do Rio de Janeiro teve um que ficou assim, não lembro se foi do Estado, que não chegou a ser considerado um plano, virou um subsídio à adaptação, porque não teve participação, não teve consulta, né? não teve audiência pública, enfim. Né? Basicamente, um plano feito ou por consultoria ou pela academia. Né? Então, esse discurso sofisticado que não chega à ponta, obras concentradas em regiões centrais, né? Falta de acompanhamento, ausência de orçamento real, também muito comum. Né? Planos maravilhosos, mas que custariam bilhões, né? E as prefeituras ou estão endividadas ou não têm esse recurso, ou são subfinanciadas, que é a maioria, né, a que a gente vê no Brasil. Então, uma complexidade enorme. Né? E um outro ponto que a gente tem que
chamar a atenção é a questão do possível greenwash urbano também, porque agora está na moda, por exemplo, solução baseada na natureza, jardim de chuva, né, jardim filtrante, e aí você aproveita, né, essa onda para falar que uma coisa que você já estava fazendo e que não necessariamente está fazendo aquele efeito do ponto de vista até do serviço socioecológico, né, que aquilo é um jardim de chuva, ou que aquilo é uma SBN. Né? É mesmo, está cumprindo essa etapa. Né? A SBN, por exemplo, a Solução Baseada na Natureza, ela tem princípios estabelecidos, por exemplo, pela IUCN, que indica que deve ser feito, por exemplo, com participação social. Né? Essas SBNs estão sendo construídas, né? Ou você está usando isso apenas para você vender a ideia de que você está construindo uma prática aí mais aderente, enfim, ao que está sendo colocado agora na onda, né? Parques sendo realizados com expulsão de moradores, a gente tem exemplos disso também aqui no Brasil, né? Revitalizações que geram gentrificação, achei super interessante, né? A Fernanda colocou que a própria moradora já tem a noção do termo gentrificação climática, ou seja, a expulsão ela está aí o tempo inteiro nas cidades, né? Você sendo deslocado de um lugar para o outro, e agora com esse tema, né, da gentrificação ligada ao clima. E a infraestrutura verde sem inclusão social, ou seja, onde essa infraestrutura verde está sendo construída. A gente sabe que aqui em Niterói tem um super exemplo, né, na orla do Piratini, né? Mas e os outros locais, né? E os outros locais da cidade, como é que estão recebendo? Em muitos casos, essa cidade ela pode se tornar mais verde, mas menos justa, né? E como a gente tem, né? Como o trem passa uma vez só, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade para endereçar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Atacar a adaptação e atacar a redução da desigualdade de uma vez só, né? Como é que a gente faz isso? Exemplos práticos aqui, bem rápido, né? Por exemplo, só para trazer materialidade para vocês, né? Quando uma ciclovia só existe em bairro nobre, mas não conecta com a periferia, ela não é uma política climática democrática, gente. Né? Quando o transporte público é caro, poluente, inseguro, ele empurra a população para o uso do carro. Quem é que vai ter carro elétrico primeiro? Né? Todo mundo vai ter acesso a carro elétrico da mesma forma? Não vou nem entrar aqui no ciclo da bateria, do carro elétrico e tudo mais, né? Enfim, que tem a mineração na América do Sul, depois o resíduo vai para a África e tudo mais. Mas uma discussão aqui central é tarifa zero, né? Que é uma discussão, de novo, de cidade, urbana. Né? Isso é justiça climática pensando mitigação, pensando mobilidade, enfim. Quando essas áreas verdes são mal distribuídas, né? Agora aqui no Rio de Janeiro estão sendo criados alguns parques, Parque Realengo, né? O Parque da Pavuna, em áreas, né? Que você tinha um déficit muito grande de áreas verdes. Olha a importância disso. Não sei quem teve a oportunidade no Parque Realengo, vale a pena entender a dinâmica disso, né? Para a população, né? Esses são exemplos de como a crise climática se materializa ou pode se materializar em decisões políticas urbanas. Eu estou correndo por causa do tempo, tá, gente? A importância da participação social, a gente sabe isso, mas é sempre importante, né, ressaltar e reforçar, porque a cidade resiliente ela é construída com as pessoas, né, não apenas para ela, mas com as pessoas. É bem diferente, né, você construir para as pessoas e com as pessoas. A gente tem visto que é fundamental que essa construção seja conjunta. Né? Alguns caminhos possíveis, né, é que essas cidades elas devam priorizar o transporte coletivo elétrico e gratuito, né? Eu mencionei, por exemplo, a questão da tarifa zero, projetos de urbanismo tático que envolvam e tragam a população mais para próximo, né, dessa realidade, com revitalização participativa desses espaços públicos, agricultura urbana, que a gente também vê como um grande polo atrator de identificação das comunidades, inclusive em comunidades na Maré tem vários exemplos, né? E na Penha, Olaria e no Jacaré e outras tantas comunidades que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, não sei tanto de Niterói, e a construção de centros comunitários de resiliência climática, ou seja, eu vou passar depois o videozinho do Abrigos, porque eu entendo que a questão do abrigo climático, ela une aqui um pouco também a fala da mesa anterior com essa perspectiva, né, desses espaços que não devem ser só um abrigo no momento da emergência, né, mas que ele possa ser um espaço de construção cidadã, né, dessa cidadania climática ao longo do ano. Né? Então, um espaço, né, comunitário, mas que numa emergência, seja para onda de calor, seja para uma inundação, você tem ali, né, uma oferta de água, uma oferta de um benefício à saúde, né, uma indicação para que você possa ter nessa cidade com cuidado que a população merece. Ou seja, o caminho existe, a questão é pensar quem se beneficia dele, né?
né, porque a gente tem visto muita coisa acontecer, muito de recursos sendo utilizado, muito tempo, né, imagino quantos se investe dos órgãos, né, fazendo planos climáticos por aí afora, né, e para a gente encerrar, né, lembrar que a crise climática, então, ela é, acima de tudo, um reflexo, né, um espelho da forma como a gente já organiza nossas cidades e nossas relações. Ela não é uma coisa nova, né, no sentido da estrutura que já existe na nossa produção histórica das cidades. Então, ela escancara quem tem direito ao conforto, quem tem direito ao silêncio, ao frescor, à mobilidade e à proteção. Né? Quem consegue, a gente estava falando do Rio Grande do Sul, né? Lembro do prefeito, que inclusive foi reeleito, né? Ele falando que para a população ir para a praia, para as casas de praia no norte do estado, né? Gravataí, enfim, Capão da Canoa. Mas quem é que pode ir, né? Largar o trabalho, né? Enfim, não trabalhar, ir para... Quem é que tem casa de praia, né? Quem é que pode ir para casa de praia? Mas isso está no discurso, né? E o prefeito falando, ou seja, quem é que tem essas condições, né? Materiais e simbólicas. Então, reduzir o impacto da mudança climática não é apenas instalar painel solar ou plantar árvore, transformar modelos de cidade, né? Repensar aí prioridades. O debate dentro de planos diretores é fundamental, redistribuir cuidados e recursos. Então, eu estou à disposição para a gente conversar, né? Termino dizendo que não haverá cidade sustentável sem uma cidade justa, né? Não haverá adaptação climática sem inclusão social, não haverá futuro urbano se continuarmos tratando o clima como uma pauta secundária, né? E que essa conversa aí seja um convite para a gente agir coletivamente, responsavelmente e com coragem, porque eu acho que é isso que falta muito, né? Não só do ponto de vista dos gestores, mas também da academia, dos parceiros, da mídia e tudo mais. Muito obrigado e estou aberto aí ao diálogo. Gente, eu vou fazer uma propaganda do meu projeto aqui, mas sem roubar o tempo que eu estava, né? Obrigado pela oportunidade de mostrar. A gente tem visto que os sistemas de alerta têm enviado mensagens, né, com mais frequência, mas o que elas devem fazer? Para onde elas devem ir? Se, por exemplo, sua casa, né, deslizou, se sua casa tem risco de deslizar, você toca uma sirene na sua área de morro. É um projeto que nasce a partir de uma inquietação nossa sobre por que não, né, aproveitar estruturas existentes, né, como acontece em outros países, para funcionarem durante o ano como abrigos climáticos, ou seja, não apenas no momento de um evento extremo, de uma chuva, de uma enxurrada, de um deslizamento, de uma onda de calor, mas que também possa ser utilizado ao longo do ano como uma espécie de centro cívico cidadão. O projeto Abrigo Climático eu acho bem interessante, porque informa bastante do que muita gente não sabia. Isso é muito interessante, que caso um dia esteja chovendo, esteja com sol, aí você sabe um canto para onde ir, sabe o que fazer. Acho que é um mais para aproveitar e tentar construir um futuro melhor, não só para Santos, mas sim para outras cidades, até para o Brasil inteiro. O grande objetivo, eu acredito que foi dar protagonismo aos adolescentes frente às mudanças climáticas, né? Frente a possibilidades de cocriar soluções que de fato fossem participativas, né? E, de certa forma, intergeracionais, né? Porque normalmente não se considera muito a opinião, nem o que os adolescentes e jovens estão pensando quando a gente fala de construção de política pública. Como nós temos 2 ciclos de oficinas. O primeiro ciclo de oficinas, ele é mais voltado às percepções, tanto das sensações, emoções que os estudantes têm a respeito das mudanças climáticas, como do território. Então, nós fizemos um ciclo de oficinas que contou com uma caminhada, com uma oficina chamada Detetive Climático, com uma oficina de mapeamento corporal, uma oficina de território e depois uma oficina mais propositiva. E depois disso, o segundo ciclo, que são as oficinas de futuro. A gente usou metodologias como o Árvore dos Sonhos, o Caminho das Pedras, o Ponte das Ações, para se entender de forma mais concreta quais serão esses desejos para um abrigo climático que tinham os estudantes, quais essas ações que teriam que ser feitas para atingir esses objetivos
tendo em conta os desafios que poderiam se apresentar no caminho. A oficina que eu mais gostei foi a que a gente caminhou pela cidade. Aí a gente tá muito sol no dia, né? Aí a gente viu os pontos que tem sombra e os pontos que não tem, pontos que tem que melhorar, muita árvore, claro. Que existe hoje grande desafio de aproximar cada vez mais das crianças de uma compreensão dos problemas que afetam as pessoas em contexto de eventos extremos, porque a escola acaba sendo momento no qual as crianças têm mais disponibilidade e ao mesmo tempo mais curiosidade e também porque as escolas podem vir a ser espaços a serem utilizados como abrigos para as populações mais vulneráveis, as populações de baixa renda na cidade de Santos e outras cidades brasileiras. Então a escola é uma espécie de um laboratório vivo, né? Um micro-organismo vivo, um ecossistema, né? Do que pode representar outros bairros, outros tipos de universo. Meu maior aprendizado foi ver o meio ambiente, para melhorar, né? Mundo que para ter outra calor, essas coisas, né? Me fez pensar, tipo, pessoas sem teto, ou que moram em casas não muito boas, assim, com a condição boa. Me fez pensar, tipo, quando chove pode ter goteira, pode ter alagamento nas casas. Eu aprendi que, dependendo do lugar onde a gente está, essas mudanças se manifestam de forma diferente. Por exemplo, se eu estou no Gonzaga, que é uma das escolas que a gente trabalhou, os alunos apontam muito a questão do calor, das inundações, né, da chuva, quando chove. E numa outra escola, que já é no Morro do Zé Menino, eles falam do frio, eles falam dos desabamentos e falam também da falta de energia e da queda de árvores quando chove forte. A gente é na rotina, né? Então é sempre a mesma coisa. Tendo essa aula, meio que quebrou um pouco a nossa rotina com um lado bom. Que a gente aprendeu ao mesmo tempo aprendendo, mas só que fazendo algo diferente. No meu ponto de vista, eu vi as coisas diferentes. Os climas, antes eu só sentia os climas. Aí toda vez que, por exemplo, o clima mudava, aí eu lembrava tudo que a gente aprendia. Clima muda conflito, também o mar, quando tem chuva, aumenta, né? Então é muito perigoso. E no dia de calor também, o mar fica mais longe da areia. Porque quando chove muito, tem essas coisas, o mar atravessa muito para as ruas, né? Acho que na escola sobre como os jovens podem ter um protagonismo nas ações para lidar com os efeitos da mudança do clima no território, porque eles sabem muito bem o que acontece, eles percebem muitas coisas que acontecem no território e têm uma voz ativa para participar das ações para lidar com as mudanças climáticas. E para a cidade é a mesma coisa, porque para que a cidade escute mais esses jovens, né? Que eles têm muito a contribuir. É fundamental no projeto dos abrigos climáticos do litoral paulista entender que cada lugar vai ter sua própria solução. Eu acho que esse é um ponto-chave. Por isso, né, essa construção ela deve vir junto, né, com a comunidade, junto com os professores, junto com os alunos, junto com as escolas, entendendo que é um processo de longa duração. Mas, ao mesmo tempo, ele ser de longa duração não significa que ele deve começar daqui a alguns anos. Ele tem que começar já e a gente ir melhorando ele aos poucos com o que a gente tem. Obrigado, gente. Obrigada, Pedro. Acho que é bem importante a gente lembrar como é que as cidades devem ser pensadas e para a gente não cair um pouco no sempre possível caminho da, sei lá, resiliência neoliberal ou as soluções neoliberais que a gente pode ter, né? E eu achei muito bom que você trouxe educação como uma ferramenta, né? Através dos projetos dos abrigos climáticos, educação como uma ferramenta é extremamente fundamental. Que muitas vezes a gente, por ela ser de longo prazo, a gente fala, vou fazer depois, né? Mas a verdade é que não tem muito caminho sem isso, né? E essa é uma discussão que eu acho que o clima peca um pouco, né? Assim, a gente não traz a educação como um
um pilar mesmo, né, para pensar soluções climáticas. E a gente está sempre querendo pensar questões, ou vamos construir um dique aqui, um não sei o que ali, um não sei o que ali, mas sem trazer educação, né, pensando como é que a gente também vai pensar o mundo, porque não adianta você também ficar fazendo um monte de adaptações se você não muda o sistema econômico, não reduz desigualdade social e não faz várias coisas que só vai passar para as pessoas entenderem isso através de educação mesmo, né? Então eu passo agora para a Juliana. Juliana, é muito prazer recebê-la, por favor. Obrigada. Queria agradecer muito o convite, né, da Rosa, Marina, o pessoal da Pulitzer. É um prazer estar aqui, saúdo, enfim, toda a mesa. É uma grande responsabilidade, eu acho, estar nessa posição, mas eu acho que vai ser importante para a gente dialogar dentro de tudo que já foi trazido, né, tanto no painel anterior quanto agora. Assim, trago um grandíssimo abraço do Henrique Silveira, subsecretário de Tecnologias Sociais na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que queria muito estar aqui, né, estar em outro compromisso, mas também da Tatiana Roque, secretária também, que é professora universitária e faz questão que a gente esteja nos espaços da universidade. E aí eu já abro a minha fala, assim, falando da importância mesmo de estar no espaço da universidade, assim. A gente vai ver na minha apresentação que um dos pilares fundamentais do que a gente tem feito na secretaria é justamente tentar articular a universidade e tentar tirar um pouco a universidade dos muros e levar a universidade para outros espaços em que isso possa ser discutido de forma mais ampla, democrática e, enfim, com a sociedade civil como um todo. Então, tem algumas articulações importantes, né? E me relacionando muito com a fala da Raquel, eu acho que a capacidade institucional que a gente tem nos municípios, né? O município do Rio de Janeiro é um município maior, mas principalmente falando de outros municípios menores, é que quem está no dia a dia executando política pública pouco tempo tem de pensar muito sobre grandes fatores contextuais que influenciam diretamente aquela política. E, nesse sentido, acho que cada um dentro da sua expertise, né? Academia com a expertise da pesquisa e toda laboratórios e a capacidade inovativa, né, e de experimentação, precisa estar nesse diálogo constante mesmo com o poder público e vice-versa, porque inovação surge a partir desse tripé mesmo, né? Então, sociedade civil, universidade e poder público dialogando para tentar construir soluções que sejam efetivamente eficazes, né? E eficazes dentro de tudo aquilo que já foi falado aqui, mas muito dentro do que o professor Pedro disse, né? Sobre a participação da sociedade em todas as instâncias, né, de decisão. E aí eu falo isso um tanto quanto enquanto poder público, mas também enquanto parte de um organismo da sociedade civil, que é a Agenda Realengo 2030, que lutou muito para que o Parque Realengo saísse. Foi ótimo, foi um ótimo exemplo. Mas que também é isso, tenta de alguma forma efetivamente criar tecnologias sociais, que é um pouco que a gente vai falar aqui, colocar em prática e influenciar decisões, né, para além do território. E aí, falando de tecnologias sociais, tem algo na tecnologia social que eu acho que caminha de frente do projeto, né, de encontro, assim, contra o neoliberalismo da tecnologia, né? E aí a gente está falando de um contexto em que a gente precisa discutir soluções de base tecnológica, né, em que a gente está falando de inteligência artificial e da função fundamental que o machine learning e outras ferramentas vão ter na crise climática. Então a gente tem aí, né, sirenes, sensores, tantas outras tecnologias que vão ser aperfeiçoadas e desenvolvidas pela IA e todos os problemas que isso traz junto, né? E toda a crítica ambiental que precisamos fazer em relação a isso, mas também a de soberania, né? De soberania tecnológica, enquanto aí poderes municipal, mas também nacional, né? Poder executivo federal frente aos grandes desafios globais sobre mudanças climáticas, né? Tanto na tecnologia quanto na própria exploração da natureza, etc. E aí eu acho que as tecnologias sociais são um lugar bastante profícuo para a gente pensar, e por isso eu trouxe aqui, vou trazer, né, rapidamente algumas para a gente pensar.
E aí eu já começo trazendo, né, o exemplo das cisternas do semiárido, porque para mim é um exemplo muito importante de como algo que nasce de uma perspectiva ali mais singular, de uma pessoa numa comunidade específica que passava um problema que era escassez de água, se torna uma política pública, e hoje a gente tem uma política nacional de construção de cisternas, né? São mais de 1 milhão de cisternas, ou pelo menos pretende-se, né? Aí em todo o Brasil. E a cisterna é uma tecnologia social, né? E a gente vai ver que tem algumas etapas, né, para a gente pensar tecnologia social. Então, olhando as definições, né, principalmente do Renato Dagnino e outros pesquisadores, né, a gente vai falar que são produtos, técnicas, metodologias replicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade que representem efetivas soluções de transformação social. E aí foi legal que no vídeo do professor Pedro a gente pôde ver ali várias tecnologias sociais, né, várias formas de mapeamento de soluções que são feitas pensando a realidade do território e principalmente a partir da educação básica, o que para mim fecha um ciclo muito, muito, muito valioso e importante. Eu sou filha de professora da educação básica e acho fundamental todas essas ações estarem juntas. Então, ver a universidade estar na educação básica, levando isso de forma tão ampla, acessível, e também pensando tecnologias sociais, para mim é uma coincidência muito feliz, assim. E alguns dos pilares, né, que são participação, adequação sociotécnica, replicabilidade. Aí eu gosto muito da fala do Rogério, da Fundação Banco do Brasil, que é uma referência em tecnologias sociais, que ele fala não de replicabilidade, mas de reaplicabilidade. Porque se o território importa, cada território vai performar aquela tecnologia, né, vai adaptar de uma forma diferente. Então, reaplicabilidade e autonomia. O objetivo é sempre o empoderamento, né, das populações e gerar independência. Aí eu trago um exemplo da casa, né, já que a gente está na UF, tem um relatório que para a gente é super importante, que a UF publica anualmente, pela Coordenação de Inovação e Tecnologias aqui da Agência de Inovação da UF. É super robusto, com tecnologias sociais que a própria UF está desenvolvendo. Então, falo isso no sentido mesmo de aproximar o debate das tecnologias sociais para o que a gente faz no cotidiano, né, das nossas universidades, das nossas comunidades e organizações, né? Então ali tem alguns outros pilares, né? Enquanto potencial de reaplicação, metodologias participativas, parcerias, troca de saberes, tudo isso são vocação multi e interdisciplinar, tudo isso são coisas super importantes quando a gente vai pensar tecnologias sociais, né? E no contexto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas principalmente da Subsecretaria de Tecnologias Sociais, que não existia até o ano passado, passou a existir no início desse ano. Acredito que isso já é, de alguma forma, um indício, né, de para onde precisamos caminhar quando falamos de tecnologia. A estrutura do que a gente tem feito lá é pensar um programa que a gente está chamando de Nova Periferia. E aí é sobre olhar o que já é feito nas comunidades, valorizar isso e tentar, de alguma forma, se articular com quem pode sistematizar isso. Então, a experiência que a gente tem de organizações de base comunitária é que quando você está no corre fazendo as coisas, quando tem uma crise, quando você tem que salvar alguém de uma enchente, quando você tem que fazer um mutirão de limpeza de casas, ou, enfim, no dia a dia das situações que a gente vive, é quase impossível a gente sistematizar o que a gente faz, ou pelo menos criar algum tipo de documentação que torne aquilo reaplicável, né? E até para ser uma tecnologia social certificada, por exemplo, pelo Banco do Brasil, você precisa ter uma forma de sistematização, um manual, precisa mostrar como aquilo é reaplicável. E nesse sentido, eu acho que a universidade entra de forma muito participativa e muito importante e relevante, auxiliando grupos, comunidades a fazer essa sistematização, porque isso efetivamente promove visibilidade, valorização, e visibilidade e valorização é investimento em algum momento, né? A gente consegue fechar isso de alguma forma. Então, a gente tem buscado as universidades e, por isso, a universidade aparece ali como um pilar fundamental dentro desses três, né? Que a gente tem quando fala de inovação na periferia. Então, são propostas, né, de construção de planos de inovação local. A gente começa com 4 planos em Realengo, Penha, Campo Grande e Nova Brasília, no Complexo do Alemão, que são lugares onde a gente tem um equipamento chamado Nave do Conhecimento, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas pensando principalmente nesses 3 pilares, o que está sendo feito de tecnologia social nesses territórios,
que a universidade tem pensado sobre esses territórios, ou como a universidade pode auxiliar o que já é feito lá, e quais são os negócios de impacto, e aí pensando em empreendedorismo, geração de renda e sustentabilidade efetivamente financeira de relações de bens e serviços que já existem nas comunidades. Então, a gente fala dos cariocas de impacto porque, diretamente, a subsecretaria tem um interesse direto entre pensar quais são os negócios de impacto que já existem e como a gente consegue melhorar, né? E aí tem, enfim, várias possibilidades. Então, aqui eu trago um pouquinho das naves de conhecimento, né? São esses espaços criados, a princípio, como grandes espaços de inclusão digital. Então, é um lugar que você chega, tem diversos computadores, você pode acessar livremente, mas também tem aulas para, enfim, aprender desde o Word básico, Excel, até Power BI, softwares mais sofisticados e outros aprendizados de marketing, empreendedorismo, etc. Eu trago um mapa sempre para a gente pensar essa capilaridade, né? Ali tem pinzinhos diferentes, né? Que são 3 tipos, né? Essa que vocês estão vendo na foto é a nave do conhecimento clássica, que a gente chama de nave-olho, mas a gente também tem as naves satélite, que são espaços que estão dentro dos octógonos dos CIEPs, as nossas 3 na região ali de Paciência, Santa Cruz e Guaratiba, Septiba, e as navezinhas cariocas, que são versões bem mais enxutas, são salas que a gente tem em comunidades com 12 a 15 computadores e de construção muito mais rápida, né? Porque a gente usa um espaço que muitas vezes já existe, desde associações de moradores ou, enfim, outros espaços ociosos das comunidades. Chega com os computadores, equipe, e consegue fazer esse momento em que, em parte, sala de computadores, né, de uso livre, em parte, sala de aula. E aí a gente consegue ter uma capilaridade bem maior em lugares que já foram falados aqui, como Maré, Rio das Pedras. A gente não tem naves, mas a gente tem navezinhas nesses espaços. E fica o convite para todo mundo que quiser propor coisas para serem feitas nas navezinhas, elas estão abertas para, enfim, workshops, oficinas. A gente está encerrando um processo de chamada pública das universidades. Foi a primeira vez que esse órgão fez isso. Então, de publicar um edital para chamar as universidades para fazer atividades dentro das naves, que poderiam ser desde oficinas, workshops, cursos, até palestras, exposições. E a gente teve quase 60 projetos inscritos e conseguimos efetivamente executar 40 projetos, com mais de 100 horas de atividades durante 4 meses nesses territórios. Então, para mim, é isso. É muito feliz. Eu sou de Realengo, sou nascida e criada, frequentei a universidade pública, estou aí até hoje na universidade pública, e, para mim, ver a universidade vindo para o meu território e dialogando é uma feliz... um feliz estado, né, de estar, mas também reforça um pouco o quão longe a gente ainda está de um modelo ideal das universidades chegando nos territórios, né, e dialogando com problemas reais, assim. Então, hoje, lá na subsecretaria, eu tenho esse compromisso pessoal e também da gestão de fazer essa ponte e tentar construir caminhos, né, com os recursos que a gente tem. A gente trabalha mesmo com a gestão da escassez, né, no serviço público, mas tentando fazer o máximo, e a gente conta principalmente com a iniciativa de professores engajados, que são bem assim um recurso inestimável nesse processo, que efetivamente doam seu tempo, sua expertise, e um investimento incrível assim nos projetos que a gente tem, né? E muitos deles, para não falar a maioria, dos que a gente encerrou agora, falavam de mudanças climáticas, assim. Não à toa a gente fez um festival da ciência pelo clima, essa pauta é fundamental. E é fundamental porque a gente está falando de territórios que sofrem com isso, né? Então, só para trazer algumas tecnologias sociais, né, a gente pensar efetivamente como elas podem auxiliar, eu trago a Agenda Realengo, que é esse documento, né, um folhetim, eu trouxe uma aqui, não vou poder distribuir porque acabaram as cópias, mas no QR Code vocês conseguem acessar o Instagram e ter outras, poder ver o e-book, o PDF, e também todas as outras agendas, né? Agendas locais são uma tecnologia social certificada em si,
promovidas pela Casa Fluminense, que é uma organização que abraça muito e fomenta muito a ideia de agendas, que nada mais são do que planos de desenvolvimento local, que nascem muito próximas assim do que o professor apresentou. São encontros em que a gente faz todo esse processo de sensibilização territorial. Então, a gente quer pensar problemas, mas também soluções, né? E aí, soluções a partir de quem vive o território, né? E depois a gente sistematiza isso e faz um trabalho totalmente voluntário, sou eu e mais 5 pessoas, de transformar isso em dados, em mapas, em análises diversas, também com o conceito de geração cidadã de dados, que é uma outra tecnologia social super importante, né? E aí eu queria... e aí tem outros, né? Cartografia afetiva, redes de cooperação, as iniciativas de memória. Então, fiquei muito feliz de saber que a gente vai na exposição, porque é isso, eu sou da memória social, então iniciativas de memória são essenciais para a gente construir identidade, pertencimento e valorização do território e meio ambiente. Mas pensar a geração cidadã de dados, assim, para mim é muito importante num contexto, né, que a gente vai falar especificamente da cidade do Rio de Janeiro, enquanto essa cidade super impossível em termos geológicos, mas talvez mais impossíveis ainda em termos de políticas públicas de segurança, né, de segurança pública. E esse é um tema, para mim, muito forte, porque a gente não vai conseguir falar de soluções climáticas sem falar de segurança. A tecnologia social não consegue, sozinha, resolver os problemas se ela não consegue criar essas pontes e circular livremente pelo território para fazer suas ações, né? Então, eu trago um exemplo para mim aqui super importante das meninas do SEM, que é uma organização que existe na Serra da Misericórdia, e a gente viveu um momento, né, muito breve aí, em que a Serra da Misericórdia foi quase criminalizada enquanto um espaço da cidade, né, relacionada a um espaço de desova de corpos, enquanto para mim a Serra da Misericórdia sempre tinha sido esse lugar. Eu fui diversas vezes nos projetos de cozinha solidária, horta comunitária, quintais produtivos, teto verde, as propostas de educação ambiental, empreendedorismo social, todas as tecnologias sociais que o SEM desenvolve lá na Serra da Misericórdia, né, na figura ali da Ana, principalmente essa da esquerda, que é uma liderança incrível e que luta muito pelo seu território. E luta muito para que a Serra da Misericórdia seja conhecida como uma área de proteção ambiental, e que sirva para toda a sua vocação. E para isso a gente precisa, efetivamente conseguir solucionar alguns outros problemas que às vezes inviabilizam, né, que a gente tenha como pensar soluções climáticas, né? E aí eu falo isso hoje num contexto em que eu estava aqui, enfim, recebendo múltiplas mensagens, porque está tendo Operação na Maré nesse momento, e a gente já está aí divulgando informações e tal, e é isso, uma hora de ir para a escola, né? Uma operação que começa sempre num horário ali dos trabalhadores indo e voltando das suas casas. E quando a gente vive em contextos, né, e aí eu falo isso também da experiência do Parque Realengo, de extrema precariedade, a pauta ambiental ela vem sempre por último, no sentido de vou pensar em reciclagem quando eu não tenho uma clínica da família? Como eu vou pensar em parques urbanos se eu não tenho escola? Então, quando a gente falava, Realengo precisa de um parque, a primeira coisa que as pessoas falavam a gente precisa de creche. Enquanto a gente não tiver creche, você quer parque? E essa noção de superficialidade, né, de alguns direitos que, no fim, dialogam efetivamente com essa consciência sobre, né? Então, o quanto efetivamente as pessoas elas sabem que têm os direitos, mas o quanto efetivamente esses direitos conseguem ser cumpridos ou conseguem ser internalizados enquanto direitos, enquanto vários outros direitos estão sendo negados, né? Então, assim, é isso. Com isso eu concluo a minha fala, deixo aqui e-mail, Instagram e, enfim, todas as redes aí para a gente continuar se comunicando, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui mostrando, né, não só a importância das tecnologias sociais para o que a gente faz, para pensar a tecnologia como um todo, mas a importância de unir, né, gestão pública, organizações comunitárias, sociedade civil e universidade. Obrigada. Obrigada, Juliana. Acho que você trouxe pontos nevrálgicos aí para a discussão. Agradeço muito. Acho que é bem isso, assim, como é que a gente vai
unir, né, todos os setores da sociedade para pensar cidades resilientes, que sejam efetivamente resilientes para toda a população, né, e não só para uma parte dela. E a gente fez o convite para a Ana estar aqui hoje, mas infelizmente, acho que até por questões que eles ainda estão trabalhando com a questão do que aconteceu na Penha, o pessoal do SEM não pôde vir. Mas eu não conheço, mas espero um dia conhecê-la, porque realmente o trabalho é muito incrível. Mas que bom que ela apareceu de alguma forma, né? Você viu que tem conexões aqui nessa mesa cósmicas. Então, eu não vou me alongar muito. Carla, por favor, passo a palavra para você. Boa tarde agora já, né, para todo mundo. E, de fato, eu estou super feliz de estar nessa mesa, assim. Estou, assim, pensando mil coisas, anotando mil coisas aqui, porque acho que tem muita sinergia entre o que a gente está tratando, né? E eu acho que essa mesa, ela corporifica algumas questões que estavam no nível muito tecnológico, das máquinas, elas ganham um corpo aqui, né? E esse projeto que a gente traz hoje é a primeira vez que eu falo dele, assim, em público. Só o meu grupo de pesquisa vinha discutindo e tal, porque a combinância foi segunda-feira e eu tentei organizar as ideias ontem, não sei se eu consegui. Vamos lá, vamos tentar, né? Bom, eu vou apresentar hoje alguns resultados bem preliminares mesmo de um projeto chamado Maré Mar, que a gente desenvolveu no território da Maré. Então, quem é a gente? Primeiro, né, nós somos um grupo de pesquisa e extensão chamado Mídias, Redes e Jovens, da Universidade Federal Fluminense. Esse grupo trabalha com pesquisas sobre recepção de mensagens midiáticas, né? Então, a pergunta que a gente faz é: o que isso significa? As pessoas entram em contato com mensagens diversas, né? E temos também extensões. Na extensão, a gente procura fazer intervenções para aumentar os níveis de letramento midiático informacional. O que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem tudo a ver, né? Como a gente estava falando, assim, né? O negacionismo, a desinformação, e tudo isso tem muita relação, a própria comunicação para riscos, tudo isso tem muito a ver com o meio ambiente. Nesse projeto especificamente, a gente tinha um tema gerador que era o racismo ambiental. E a gente foi para a Maré. Por que a Maré? Bom, eu sou maréense, então, para começar por aí, né? Eu sou o que a gente chama no Rio de Janeiro de cria da Maré. Eu sou nascida e criada na Maré. Então, a minha relação com o território é antiga e profunda. E a gente tem uma instituição na Maré chamada Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o CEASME, que tem projetos de educação ambiental. Então, a gente fez essa parceria para trabalhar com os grupos que já estão nesses projetos de educação ambiental, que são 2 grupos. Um chama-se Jovens Talentos da FAPERJ e outro chama-se Ecoa Maré. O Ecoa Maré, em particular, ele vai às escolas do território. A Maré é um território muito grande, formado por 16 favelas, tem muitas escolas, e esse grupo de jovens vai às escolas fazer educação ambiental para estudantes. São jovens entre 14 e 18 anos, então são jovens bem jovenzinhos também, e que fazem esse trabalho. E aí a gente propôs, então, essa parceria ao CEASME, eles toparam na hora, e a gente fez todo esse semestre esse trabalho. Bom, nós trabalhamos no território e também na universidade com uma disciplina de extensão. Então, foi um trabalho que envolveu 50 jovens, 25 no território, 25 aqui na universidade, mais 12 pessoas no grupo de pesquisa. Então, foi um monte de gente mobilizada, por isso que é difícil explicar o que aconteceu. Foi muita gente, eu falei, cada um entendeu de um jeito, cada um trouxe o que quis e pronto. E a gente criou esse projeto, né? E eu acho que a potência está justamente nessa proposta. Bom, para quem não conhece a Maré, né, é um território que hoje tem 140 mil pessoas, então é um território bastante denso, né, a densidade demográfica é bastante grande. Ele hoje está encolhido entre a Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha. Então, é um território que está bem estreitado também e que tem muitas questões ambientais, desde a poluição, imagino que é você viver entre linha amarela, vermelha e Avenida Brasil, as 3 maiores vias da cidade, né? Poucas áreas verdes, a gente tem um parque ecológico na Maré inteira, toda essa extensão territorial. A Baía de Guanabara, que era também uma questão fundamental para a gente pensar nessa baía enquanto também um espaço de lazer que é negado à população. Eu fiz uma pesquisa rápida para falar de Bahia nesse projeto e tudo que eu encontrei foi assim:
a Praia do Flamengo agora é balneável, foi na verdade do verão, não sei o que. Eu falei, tá bom, e a Praia do Fundão, e a Praia do Coqueirinho, né? Aonde foram parar essas praias? E muitas outras que foram nesse processo de urbanização daquela região completamente extintas, literalmente extintas, né? A Maré começa nos anos 40, essa ocupação territorial, né? E vai se expandindo através de palafitas que foram erradicadas lá pelos anos 80, mas, enfim, a gente ainda tem uma precariedade em relação ao saneamento básico, uma série de questões. E a gente começa esse trabalho lá perguntando para os jovens, né? Será que é esse? Assim, para quem é do Brasil, não precisa ser do Rio de Janeiro, né? Se eu perguntar assim para vocês, qual a imagem da Maré que vem à cabeça de vocês? Se não for uma plateia muito especializada em questões ambientais, certamente virão os tiroteios, ocupações territoriais, operações policiais e coisas do gênero, né? E de onde vem esse imaginário? Esse imaginário ele não surge do nada, né? Ele não é por contágio. Esse imaginário vem de uma narrativa midiática muito forte, centrada numa realidade concreta, sem dúvida alguma, né? Mas que, de uma forma tão importante, toma pauta, como a Juliana falou, que não há espaço para discutir outras coisas. E aí, quando a gente vai ao território e fala com os jovens assim, vamos contar as nossas histórias, o olho brilha. Porque eles querem contar uma outra narrativa, eles querem falar, esse é o meu espaço de vida, assim, isso aqui não é uma terra de bandidos, isso aqui não é um local de criminalidade, isso aqui é minha casa. Então, eles se interessam no projeto a partir dessa provocação. Vamos narrar esse território? E a gente faz essa provocação a partir da ideia de um racismo ambiental, que não é um tema dado. Quando eu pergunto assim, tem problema ambiental na Maré? Eles dizem, tem. Quando chove, inunda tudo. Aí vinham histórias muito tocantes, tipo assim, eu fui para a igreja uma vez, choveu tanto, meu pai me botou aqui no pescoço para voltar para casa, para não pisar na água podre. Quando chove acaba a energia, não sobe água para o Morro dos Timbau. Eles ficam uma semana sem água porque choveu e acabou a energia e a bomba não jogou água. Então, são situações as mais críticas possíveis, né? Mas nada disso tinha esse nome, racismo ambiental. E aí a gente vai construir, então, esse conceito, né? Como eu falei, como uma questão pública, a partir dos dados. Quando eu olho para a Maré e descubro que a população da Maré, 62%, é uma população negra, portanto, está acima da média do Rio de Janeiro, está acima da média do Brasil, a gente começa a trazer elementos que vão sustentar essa discussão em torno desse tema, do racismo ambiental. Então, a gente faz primeiro rodas de conversa com os jovens da Maré e também com os jovens aqui da universidade. Então, era um trabalho paralelo, a gente se dividia, né, entre os dois lugares. A gente vai também trabalhar com os letramentos, que é um outro desafio. O que a gente descobre nesse processo? Os jovens não entendem o que está escrito no jornal sobre o meio ambiente. A gente trazia as reportagens e vamos discutir. Aí eles falam assim, mas o que essa palavra quer dizer? Não é que eles não entendam as mensagens, eles não conseguem nem entender o léxico. E não é sobre apenas falhas do processo de educação. É também sobre uma terminologia que não chega para essa população. Né? Se o jornal já é difícil chegar para os jovens, jornalismo especializado em meio ambiente então é mais difícil ainda. Porque usa um jargão que eles não estão entendendo. E aí a gente lia e para eles não fazia o menor sentido aquilo. Então, também trabalhar esse letramento para a produção de narrativas midiáticas e também um letramento para questões ambientais foram outros dois desafios que nós enfrentamos. E aí a gente vai escolher as linguagens para comunicar essas histórias que eles queriam contar. E as linguagens que a gente encontrou foram um podcast, que é uma linguagem que está mais próxima dessa juventude, e também a linguagem fotográfica. Todo mundo hoje com uma câmera minimamente registra, né, um evento, um passeio, uma reunião. Então, é algo que estava já nesse cotidiano dessas juventudes, né? E a gente foi fazer oficinas mesmo, oficinas de letramento de linguagem fotográfica, de linguagem sonora. A gente fez todo um trabalho de formação e depois fizemos um trabalho também de produção. Essas fotos aqui, que não estão na exposição, porque eu não quis dar spoiler, são outras fotos. Elas são fotos de 3 saídas fotográficas que a gente fez com esses jovens. Aqui embaixo é a colônia de pescadores do Parque União, uma das 3
remanescentes da Maré. E era uma região que tinha mais de 10 colônias de pescadores, né? Uma região que tem essa forte relação com a Baía de Guanabara. Hoje são apenas 3, essa é a do Parque União. A gente pegou uma van, levou todo mundo dentro da van para o Parque União para fazer essa visita. Eles entrevistaram os pescadores e as pescadoras, eles fotografaram esse lugar. E por que a gente foi de van? É uma distância muito curta. Porque atravessar o território é difícil. Porque é um território recortado por facções. Então, mesmo os jovens que moram no Timbal não vão para o Parque União sozinhos, eles não podem chegar até lá. Então, a gente enfia todo mundo na van, pega a Avenida Brasil para chegar no Parque União. Então, a gente enfrenta também essas questões, né? Aqui em cima é a Baía de Guanabara, é uma praia que fica dentro da Ilha do Fundão, que é vizinha às favelas da comunidade da Maré. E é muito curioso, porque lá fica uma universidade. Então, embora seja muito próximo da casa deles, a maioria nunca tinha ido lá. Aliás, a universidade é um território que a maioria nunca tinha ido também, né? Então, está ali do lado deles, no caso da UFRJ, né? E essa outra fotografia é no Parque Ecológico da Maré, que a gente foi visitar também, e que estava absolutamente vazio, não tinha uma pessoa. E é a única área verde da Maré. Não tinha uma pessoa fazendo um piquenique, ou caminhando, ou fazendo nada. Não tinha. Então, não é um espaço que a comunidade frequente também. Apesar de ser o único, de ser um espaço bacana, é um espaço que também está muito abandonado, degradado mesmo, muito lixo, muita coisa quebrada, né? E não é um espaço usado pela comunidade. Então, a gente observa, isso foi uma observação até que na segunda-feira a gente fez uma roda de conversa com os jovens, né, para fazer um balanço do projeto, e um deles falou assim, a gente começou a ver coisas que a gente já via, mas que estava acostumado a ver. E a gente começou a desnaturalizar o que a gente estava vendo. Então, começamos a perceber que o lixo, que as galerias fluviais entupidas, que a falta de áreas verdes, que o calor insuportável, que a falta de energia, de saneamento básico, não são normais. Então, a gente estava normalizando uma situação que não deveria ser normalizada. Então, o racismo ambiental, que a princípio foi um conceito meio estranho para aquele grupo, ele foi sendo apropriado pelo grupo e se tornou um conceito operativo, explicativo para várias situações que eles viviam e que não sabiam nomear. Então, a gente observa isso no projeto. Essa é uma visita que a gente fez à Universidade Federal Fluminense. A gente colocou os jovens da Maré em 2 vans, trouxemos todo mundo para cá e teve uma roda de conversa. Eles visitaram os estúdios fotográficos, de mídia sonora, conversaram com os estudantes da universidade sobre ingresso e permanência estudantil, né, no contexto da universidade, das cotas, enfim. Foi um encontro muito, muito interessante, assim, que mudou uma percepção dos jovens em relação a estar naquele espaço. E aqui foi o inverso, a gente levou o grupo de estudantes aqui da UF para o Museu da Maré, que é o espaço onde aconteciam os nossos encontros lá. Esses jovens ainda não tinham ido àquele território, estavam só aqui na universidade, produzindo conteúdo para podcast, conteúdo para documentário, para redes sociais, que eles se encontraram pela primeira vez na Maré. E foi muito interessante, porque eles fizeram uma visita guiada no museu pelos jovens da comunidade. Então, eu acho que isso marca também um lugar da universidade enquanto não apenas produtora de conhecimento, mas também uma universidade viva que vai ao território, que aprende com o território e que sai desse lugar, desse pedestal que a gente às vezes se coloca, né? Então, foi um encontro muito bonito também. Essas são imagens do Museu da Maré. Quem não conhece, eu super convido. É um museu incrível, que vale muito a pena ser visitado. Inclusive, o cenógrafo do museu foi quem nos auxiliou na montagem da exposição que está em cartaz na Galeria Gaia, aqui do IACS. E esse é o convite da exposição. A gente inaugurou segunda-feira. Os jovens da Maré vieram para a inauguração, trouxeram familiares. Foi um encontro muito bonito. A gente tinha, acho que, mais de 100 pessoas na galeria na segunda-feira, não foi? Era muita gente. Então, os jovens da extensão entregaram certificados para os jovens da Maré, né, pela formação que eles receberam. Eles deram também mentoria para a produção dos podcasts. Então, o podcast foi todo roteirizado pelos jovens da Maré.
com a mentoria dos jovens da universidade, foi sempre nessa troca, né? Ali a gente tem 2 podcasts, são 4 episódios, mas ali a gente tem só 2 nos QR Codes. E aqui foram imagens da inauguração, né? Aqui embaixo é a Galeria Gaia, que fica no Novo IACS, no campus do Graguatá. Ali em cima a gente tem os jovens da Universidade e da Maré, são todos da mesma faixa etária, é tudo igual, né, gente? Olha, são todos jovenzinhos muito parecidos. Com seus certificados, todos felizes. Aqui são os jovens que expuseram suas obras na galeria, eles não sabiam como iam ficar essas obras. Então, foi muito bonito também essa surpresa deles de entrarem na galeria, e foi uma exigência, porque eu estava pensando em que espaço que eu ia expor essas obras, as fotografias feitas por eles e elas, e eu falei, a galeria tem 2 espaços, um menor, que está mais disponível. Não, a gente quer o espaço grande, a gente quer o espaço principal. E a gente brigou muito, conseguiu uma semaninha só, mas, enfim, a gente está nesse espaço principal e eles ficaram muito encantados, né, de verem suas narrativas visuais e sonoras expostas nesse lugar de prestígio, que é uma galeria de arte numa universidade pública, né? Então, eu acho que isso demarca também um lugar de ocupar, né? É isso, obrigada. Obrigada, Carla. Eu acho que a sua fala, ela traz uma coisa que é muito importante, assim, achei que foi muito legal como você fala, como é importante. Porque, assim, quando a gente pensa em resiliência, cidades resilientes, né, a gente pensa também, eu acho que numa questão que é como é que o cidadão vai ser senhor também daquela situação, né? Que acho que é um pouco que a Juliana também trouxe com os equipamentos, né? Como é que você vai trazer a questão para que as pessoas comecem a pensar e comecem também a pensar soluções a partir dos territórios. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, que às vezes a gente não pensa, que é a questão do nomear, né? Assim, às vezes a gente acha que é muito claro para todo mundo e não é, né? Então, acho que quando a gente pensa em cidades resilientes, a gente também tem que pensar nisso, né? Nos nomes, em como é que aquelas pessoas que são as maiores vítimas vão tanto se reconhecer como vítimas, quanto se reconhecer também como, mas isso que eu estou vivendo não é assim que tem que ser, né? E isso vai começar a acontecer cada vez mais, né? Quando a gente pensa em mudanças climáticas e tudo isso. Então, acho que o que você trouxe para mim, ele é assim, vamos dizer, um início de um processo, né? Assim, tá bem longe da gente tá endereçando soluções aí, né? Mas eu acho que é um início extremamente necessário, né? Que é fazer com que as pessoas entendam, especialmente os jovens entendam e comecem também a nomear e se perceber dentro desse processo. E aí que eu acho que a arte acaba sendo um grande aliado nisso, né? Bom, enfim. Mas eu queria saber, a gente tem algumas perguntas, a gente já está bem atrasado. A gente tem algumas perguntas? Não? Tem. Parabéns, né, a todos aí pela explanação, foi bem interessante. Eu queria só fazer uma pergunta mais para Fernanda a respeito uma questão mais, ela falou que quebrou um paradigma em algum momento, que ela fazia um jornalismo mais, corrija se eu estiver errado, mais sensacionalista, e depois foi fazer um jornalismo mais científico, né? Eu queria entender, assim, você acha que hoje em dia essa grande mídia também está nesse padrão de mudança desses paradigmas para fazer um jornalismo mais focado para essas questões que realmente importam, ou para um jornalismo que fica ainda nessas questões mais sensacionalistas e não tão aplicáveis? Por exemplo, um sistema de alerta, sei lá, talvez uma Rede Globo, que é uma mídia tradicional, ela está preparada, ele tem interesse em fazer, por exemplo, ajudar também a transmitir essas informações e tudo mais? É mais ou menos nesse sentido, assim. Isso é a minha história pessoal, né? Não da ambiental, que eu falei que eu estava cansada de fazer pastel. Foram 18 anos fazendo
pastel, que eu queria me aprofundar mais nos assuntos, e aí eu fiz um planejamento mesmo de mudança de carreira, e aí comecei a explorar o jornalismo científico. Mas eu, pessoalmente, eu trabalhava numa afiliada da Globo, uma afiliada não tem estrutura da Globo. Eu vejo na Globo uma preocupação nessa direção. A Globo tem meteorologista trabalhando junto com jornalista para alinhar como comunicar essas questões. Eu via, faz 20 anos que eu sou jornalista, eu via antes que no calor todo mundo ia cobrir praia, né? E parece que demorou para se alinhar de que no calor talvez você precise prestar um serviço, né? De como cuidar da sua saúde, como evitar uma situação grave nessa situação, né? De mesmo ensinar a população de como agir. Hoje eu vejo a Globo fazendo isso. Numa afiliada, que é uma estrutura muito menor, a gente cometia erros terríveis para escrever a previsão do tempo. Tipo, eu fui fazer por iniciativa minha um curso no INPE para eu entender um pouquinho de meteorologia, tipo, tratam como sinônimos tempo e clima. O clima hoje vai estar assim assado, né? Então, mas eu acho que não é caro também, né? Não é qualquer. O jornalismo, infelizmente, está sucateado, cada vez passando por mais dificuldade de financiamento, e não é qualquer empresa que consegue ter um meteorologista trabalhando junto com os jornalistas, né? Então, acho que esse trabalho de vocês, de fazer esse esforço, até às vezes o repórter que liga, né, para conversar, tá, um repórter iniciante, não tem conhecimento ainda, se vocês puderem, como entrevistados, terem paciência e ajudar, eu acho que... Mas eu acho que a gente já está avançando nessa direção, acho que está melhorando. Então, novamente a mesa está maravilhosa. Eu não tenho nenhum conhecimento, nenhum aprofundamento dessa parte ambiental, mas eu queria perguntar para o projeto da Maré, principalmente, o seguinte: você comentou, quando teve o trajeto dessa questão de levar os jovens da Maré para o parque ambiental, e comentou que teve essa dificuldade justamente do transporte, porque tinha esses conflitos com as gangues, principalmente. E isso, o que eu queria saber é, principalmente, para o pessoal de comunidade no geral, o quanto a parte do domínio da criminalidade nessas comunidades acaba afetando muitas vezes o conhecimento da própria população que vive ali naquele meio, ao acesso, ou muitas vezes ao saber, mas com essa alta crescente do domínio das facções, traficantes, milicianos, etc. Como é seu nome? Rafael. Rafael, assim, a Maré, ela tem um altíssimo nível de suspensão de dias letivos em função de conflitos. Isso é um problema seríssimo na Maré. Assim como o fechamento de postos de saúde. Então, existem muitas perdas do que a gente considera que são direitos fundamentais naquele território, por conta, e não só conflitos entre traficantes de facções diferentes, mas também operações policiais. A gente está vendo uma série de movimentos de favela tentando dar alguma ordem, se é que é possível, né, a essas operações policiais, porque elas ocorrem nos horários mais, como eu posso dizer, mais impossíveis, do tipo horário de entrada na escola, horário de saída na escola, e pegam a população no meio do caminho, literalmente, né, entre a sua casa e a escola, entre a sua casa e o seu trabalho. Eu tenho amigas que trabalham na rede pública de educação da Maré, e isso é uma questão, né? E às vezes tem um dia de operação que pegam as crianças no meio de um turno, todo mundo se joga no chão. É um problema seríssimo e a gente não deve jamais menosprezar, né? O que a gente argumenta é que, dentre tantos problemas, a questão ambiental tem sido negligenciada nesse debate, porque acaba sendo tão importante a questão da segurança pública, e mais do que isso, a visibilidade dessa questão na imprensa, e a gente sabe a relação entre visibilidade na imprensa e debate público, político, na incidência política efetiva, que o meio ambiente fica para escanteio.
né, enquanto as pessoas continuam sofrendo. E foi muito curioso porque a Fernanda apresentou aqui, entre as áreas com maior risco de alagamento, a Maré está em 4º lugar. Então, observa. E busca no Google, faz uma busca simples, se você vai encontrar alguma matéria sobre meio ambiente na Maré. A minha tese de doutorado, que eu defendi em 2012, foi sobre reportagens a respeito de favela. Em 70% das reportagens que eu encontrei na década dos anos 2000, 70% era criminalidade e violência. Não havia outra temática. 30% era todo o resto da vida da pessoa. Tipo, moradia, saúde, educação, tudo. Né? E isso chegou a assustadores 90% na década de 90, no jornal o Globo, por exemplo. Então, se você discute em 90% dos casos relacionados à favela, segurança e criminalidade, que espaço tem a pauta ambiental? Nenhum espaço. Então, não é que não haja problemas ambientais, há seríssimos. Os córregos, os cursos d'água da Maré viraram todos valões. Tem um documentário que tem essa pergunta, né? É rio ou valão? Busca lá no YouTube. E é sobre isso. Então, a gente tem uma situação de precariedade ambiental em que um direito é negado àquela população, um direito vital de ter um ar saudável, uma praia limpa, uma segurança em relação à questão de gestão de risco de alagamentos, por exemplo, e a gente não consegue debater isso, porque não tem fôlego, sempre pedindo socorro, parem de nos matar, né? Então, é isso. A questão criminal ela é muito complexa, né? A gente não dá conta num debate como esse, mas o que a gente quer chamar a atenção é que essa não é a única questão que atinge esses territórios, né? Eu queria só complementar, que eu acho que é uma conexão com o que ele estava falando, que foi esse o tempo que um alerta na Globo realmente alerta, né? Que a musiquinha do plantão realmente impacta todo mundo. Então, eu senti aqui, conectando, né, as conversas, que talvez se a gente tenha dificuldade para desenvolver políticas públicas, tecnologias sociais, ouvindo de fato as comunidades, mas na comunicação também, né? Que a gente talvez precise. Estava falando com a Fernanda sobre isso. Que ela é da Lume, uma agência que produz conteúdo. E eu acho que, e você falando dessa dificuldade dos jovens, mas eles precisam ser envolvidos também, né? Os influenciadores, da gente aprender com eles como comunicar e a gente falar para eles sobre resultados de um levantamento como esse tal, e talvez chegar numa estratégia de os influenciadores locais ajudarem nesse alerta, né? Da possibilidade de desastre, talvez a prefeitura até contar com eles para comunicação tal, porque já não é, a comunicação já não é mais um veículo dominante, né? Precisa envolver mesmo essas pessoas. Eu posso falar alguma coisa nesse sentido? Só que a gente fez um edital recente chamado Influciência, que basicamente chama influenciadores de divulgação científica e cientistas para falar sobre suas pesquisas dos Jovens Cientistas Cariocas, que é um programa lá pela secretaria também. E foi incrível, porque é isso, tem uma linguagem, um formato, uma mídia e tal, que essa galera acessa de forma muito rápida, objetiva, muito eficaz, assim. E é isso, foi um edital público com, enfim, todas as questões, né, que isso tem, mas que o objetivo era esse. Então, eu acho que isso já é um pouco essa atualização do debate, né, e a necessidade urgente de fazer isso acontecer mesmo. Não no projeto do Rio, talvez ainda tenha espaço para a gente fazer isso no projeto do Rio, mas no do Cerrado a gente destinou uma parte da verba para contratar influenciadores, e aí eles participaram de webinário com um cientista que orientou o nosso trabalho, tiraram dúvidas, tal, e aí a gente disponibilizou os materiais gráficos de design e tal para eles. Vocês criam conteúdo usando a criatividade de vocês, o jeito de vocês de fazerem, mas tem esses materiais, se vocês quiserem usar. E o resultado foi bem legal. Então, né, talvez seja uma possibilidade. Maravilha, gente. A conversa está extremamente interessante. Eu acho que, sei lá, ouvindo vocês, me parece assim que
quando a gente pensa, né, nos problemas de cidades resilientes e tudo, a gente, na verdade, está colhendo frutos de decisões de políticas públicas urbanas no Brasil que realmente não são as melhores, né? Mas, por outro lado, eu também, assim, ouvindo a fala de todos, me dá a impressão de que a solução ela passa por uma questão pública, né? E ela passa pela universidade pública e ela passa pelos órgãos públicos de pensar novas formas de também se estar no território, né? E também mudar o território, né? Porque sem o agente público a gente tem um alcance muito pequeno, e acho que a Raquel também, na mesa anterior, também trouxe isso muito bem colocado. Então, eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem que, a partir de agora, né, e acho que o jornalismo também tem esse papel, que é como é que a gente vai pensar novas políticas públicas. A gente tem políticas públicas muito ruins, mas também tem políticas públicas muito boas. E como é que a gente vai, então, priorizar essas políticas públicas boas, como é que a universidade e o jornalismo vão estar apoiando também nessas decisões, né? Acho que essa é uma questão que a gente pode levar desse seminário. Aí a Gisla está aí também para a gente está pensando, né, em fazer um resumo aqui dessas discussões, para a gente levar isso para outros fóruns. Então, acho que essa acaba sendo um ponto para a gente aqui. Eu agradeço muitíssimo a mesa, muito obrigada pela discussão, muito obrigada pela participação de vocês. Dia 26 de novembro, está todo mundo querendo que esse ano acabe, pelo amor de Deus. Porque ano que vem vai ser muito fácil, porque vai ter Copa, eleição. Então, eu agradeço muito. Vamos salvar as energias para o próximo ano. E aí eu queria, Carla, por favor, eu não vou fazer esse convite porque eu não sei fazê-lo, mas faça esse convite para as pessoas irem na exposição, fala lugar. Hoje a gente vai ter uma visita guiada às 2h30, mais ou menos. Não sei que horas são agora. Vai ter que ser umas 2h45, né? Então, a exposição, ela tá em curtíssima temporada. Porque é isso, a gente começou o projeto no meio do ano, quando surgiu o edital do Pulitzer, né, de apoio com microbolsas, e a gente falou, por que não expor numa galeria? E aí a gente procurou a galeria da UF, mas as galerias fecham a agenda um ano antes. Então a gente conseguiu uma micro semana, pedindo pelo amor de Deus. Eles nos deram uma semana, então a gente vai estar até sexta-feira em cartaz. O campus de Gravatá da UF fica bem pertinho, dá para ir caminhando, então a gente está convidando para ir, quem puder ir agora, inclusive depois do almoço, né? Conosco até a galeria, a gente vai caminhando aqui no campus do Gravatá. A galeria funciona de 10 às 18 horas, para quem não puder ir agora, né? E a exposição está lá até sexta-feira. É uma exposição muito bonita mesmo, porque a gente vê que mesmo na questão, assim, a gente fala assim, as pessoas veem beleza mesmo quando ninguém está vendo. Isso foi, para mim, um aprendizado, né? Eles foram ao parque ecológico e a gente só via sujeira. E eles viram tanta beleza naquele lugar e produziram fotos tão incríveis. E, para mim, isso também é uma forma de afeto, né? Você narrar com afeto o seu território. Eu sou alguém que ama muito esse lugar para produzir essa imagem, gente. Né? São imagens muito bonitas. E um documentário feito pelos jovens estudantes da UF, com o making-off do projeto e uma discussão sobre racismo ambiental, muito legal. E os podcasts também estão lá disponíveis. Então, aliás, tem um pôr do sol incrível também na UF. Quem quiser ir no fim da tarde, eu convido. Né? De frente para a Baía de Guanabara. Vale muito a pena vocês conhecerem. Olha, eu só tenho um pedido para todos. Estão me ouvindo? Ok. Porque nós montamos um feedback, uma pequena pesquisa, só para poder fechar o nosso evento. Aí, se vocês puderem participar, eu agradeceria muito. Eu vou mandar por e-mail também o link, e para quem conseguir já fazer, tá ali o QR Code, tá bom? Muito obrigada.